Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense em Riqueza, esse livro aqui. Então, como eu já falei em todos os vídeos anteriores, essa é uma série que eu estou fazendo, estou lendo o livro inteiro e a sugestão foi do Ernest Nightingale. Quando eu fiz o livro dele, O Estranho Segredo, ele diz que há um segredo para aquelas pessoas que fazem parte dos 5% de toda a população planetária que vive na abundância e na plenitude plena em todos os setores. E ele nos passa lá nesse livro dele, Estranho Segredo, ele passa uma sequência de 30 dias com algumas dicas para que a gente possa fazer parte desse grupo de 5%. Segundo ele, 95% de toda a população vai do berço ao túmulo na falta e na escassez. E entre as coisas que ele diz para fazer nesses 30 dias está fazer boas leituras por pelo menos 15 minutos. Entre os livros que ele sugere está esse do Napoleão Hill, Pense em Riqueza. E esse livro foi feito, então, quando Napoleão Hill foi, digamos, até talvez desafiado, ou ele recebeu um conselho do Andrew Carnegie, que era um milionário, ou se não dizer bilionário, e ele pediu ao Napoleão Hill, então, que trabalhasse por algum tempo estudando as mentes milionárias, estudando o que é que fazia as pessoas serem bem-sucedidas ou não. Então ele, para estar então compilando tudo em uma filosofia de vida para alcançar sucesso e para saber como é que faz para não cair no fracasso. E o Napoleão Hill diz que ele encontrou esse segredo, sim, mas que ele não traz aqui no livro como receita de bolo. Ele diz que alguns vão encontrar que o segredo está diluído aí em cada um dos passos. Esse livro que eu estou lendo aqui, ele é dividido em passos. Ele diz que alguns vão encontrar já no primeiro passo, outros vão encontrar ali pela metade do livro, outros vão encontrar no final e alguns não vão encontrar. Isso porque ele diz que ele está passando apenas a metade do segredo, porque a outra metade depende exatamente dessa nossa disposição e determinação em estar encontrando, estar entendendo e estar fazendo o que se requer para colocar em prática. Ele diz no livro que conhecimento só é poder quando colocado em ação. E aí ele diz, uma das coisas, um dos passos aqui dentro de um dos passos é a persistência. Foi esse o último passo, o passo número 8 que nós fizemos no vídeo anterior, onde ele falou da persistência. E aí ele diz aqui nos pontos a fixar, a persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. Com persistência, você desenvolverá um quociente mágico de consciência de dinheiro, enquanto o subconsciente está em atividade constante para obter-lhe o dinheiro que deseja. Ou seja, aqui mais ou menos ele dando aqui eu acredito que boa parte do segredo. Então há que se ter persistência, esse é um dos pontos primordiais, então. E aqui no passo número 9, em direção à riqueza, ele vai falar sobre o poder da mente superior. Um princípio econômico e um princípio psíquico que muito podem ajudá-lo. O poder da mente superior irá ajudá-lo a acumular dinheiro e a manter o dinheiro sempre aumentando. Uau, não é isso que a gente está querendo, gente? Olha aí. Vamos prestar bastante atenção para entender esse princípio. Que consciência se requer aqui para que a gente possa entender completamente esse princípio. No final, quando a gente tiver terminado de ler esse passo, esse capítulo, que tenha ficado realmente entendido. O poder é essencial ao sucesso na acumulação de dinheiro. Os planos se tornam inertes e inúteis sem o poder suficiente para transformá-los em ação. Este capítulo descreverá o método pelo qual o indivíduo pode atingir e aplicar o poder. Aí ele aqui dizendo outra vez que os planos são inúteis sem o poder para transformá-lo em ação. E ele diz que para ter essa ação, para ter esse poder, é o conhecimento. Mas o conhecimento só se transforma em poder também quando colocado em prática. Pode-se definir o poder como conhecimento organizado e inteligentemente dirigido.
O poder, no sentido em que o termo é aqui empregado, refere-se ao esforço organizado, suficiente para possibilitar ao indivíduo a transformação do desejo em seu equivalente monetário. Esforço organizado e produzido pela coordenação dos esforços de duas ou mais pessoas que trabalham em conjunto por um fim definido, num espírito de harmonia. Então, olha aqui, ele dizendo aquela máxima lá, talvez até de Jesus Cristo, que ele diz: onde houver dois ou mais de vocês reunidos, isso significa que eu estarei junto. Eu não acredito, não entendo inteiramente, mas eu não acredito que com isso ele queria dizer que ele não ia ajudar uma pessoa se ela estivesse sozinha. Mas eu acredito que é para mostrar a importância do que ele está falando aqui, da mente superior, que ele chama de mente superior. A gente está em um grupo que pode, um está auxiliando o outro. E eu acredito nisso com certeza, que quando as pessoas estão na mesma busca, estão na mesma energia, com certeza isso traz excelentes resultados. O poder é necessário para acumular dinheiro. É necessário para a retenção do dinheiro, depois que foi acumulado. Olha aí, porque tem essas duas coisas. A gente pode acumular dinheiro, mas depois se ele se esvai, se ele vai embora, a gente não entendeu, não tem poder, não aprendeu como fazer ele se multiplicar e como fazer ele aumentar e como fazer, ou pelo menos manter a quantidade que a gente ganhou, né? Vamos verificar como se pode adquirir poder. Se poder é conhecimento organizado, vamos guardar bem isso aí, gente. Então, poder igual conhecimento e organizado. Examinemos as fontes do conhecimento. Primeira, inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser alcançada pelo processo descrito em outro capítulo, com o auxílio da imaginação criadora. Então ele já passou aqui, teve um outro passo aí em que ele explica bem o que é a imaginação criadora, tá bom? É só voltar aí, como ele disse que deve se ler mais de uma vez, então se a gente não lembra agora exatamente o que é a imaginação criadora, porque ele diz que há a imaginação sintética e a imaginação criadora, e que é a imaginação criadora que cria, como o nome está dizendo, né? Segunda, experiência acumulada. A experiência acumulada do homem ou a porção dela que está organizada e gravada pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Parte importante dessa experiência acumulada é ensinada nas escolas públicas e em universidades, onde foi previamente classificada e organizada. Então, experiência acumulada é aquilo que as pessoas vão passando umas para outras, acredito, de geração em geração e até de muito tempo, em livros ou ensino nas escolas públicas também. Terceiro, experiência e pesquisa. No campo da ciência e em praticamente todas as outras facetas da vida, os homens se reúnem, classificam e organizam todos os dias novos fatos. Essa é a fonte para a qual nos dirigimos, quando o conhecimento não pode ser obtido através da experiência acumulada. Aqui também a imaginação criadora deve ser usada com frequência. Então, ele está dizendo que no campo da ciência, então os homens se reúnem, classificam e organizam todo dia novos fatos. E a gente pode então estar buscando isso quando o conhecimento não pode ser obtido através da experiência acumulada, que foi o item anterior. O conhecimento pode ser adquirido de qualquer fonte anterior, pode ser convertido em poder, organizando-o em planos definidos e exprimindo os planos em termos de ação. Então aí sempre ele dizendo que há que se haver um plano e há que se transformar esse plano em ação. Um exame das 3 fontes mais importantes do conhecimento revelará logo as dificuldades que o indivíduo pode ter se depender apenas de esforço próprio no armazenar conhecimentos e expressando-os em planos definidos em termos de ação. Se os planos forem exequíveis, se abrangerem atividades extensivas,
você deverá normalmente induzir os outros a cooperar com ele, antes de poder injetar-lhes o elemento necessário do poder. O segredo do sucesso de Andrew Carnegie. A mente superior pode ser assim definida: coordenação de conhecimentos e esforços num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Nenhum indivíduo poderá ter grande poder sem ter consigo a mente superior. Em capítulo anterior, foram dadas instruções para a criação de planos, com o propósito de traduzir o desejo em seu equivalente monetário. Se você seguir essas instruções com persistência e inteligência e usar de discernimento na seleção do grupo de mente superior, o objetivo terá sido alcançado pela metade, antes mesmo que você comece a reconhecê-lo. E ele falando, essa mente superior é mais ou menos aquilo, a gente não pode ter conhecimento, não pode ser especializado em tudo. Ele deu o exemplo do Henry Ford no capítulo anterior, em um passo anterior, que ele foi chamado de ignorante. E ele disse que ele não era ignorante porque ele sabia como apertar os botões, ele sabia como gerenciar outras mentes que tinham aquele conhecimento que ele não tinha. Para que você compreenda o potencial intangível de poder a seu alcance através de um grupo da mente superior escolhido com acerto, explicaremos aqui as duas características do princípio da mente superior. Uma delas de natureza econômica, a outra psíquica. A feição econômica é óbvia. Qualquer pessoa pode criar vantagens econômicas desde que se cerque dos conselhos e da cooperação pessoal de um grupo de homens, prontos a emprestar-lhe auxílio em todo o coração, no espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. Sua compreensão dessa grande verdade pode determinar definitivamente seu status financeiro. Então aqui ele está dizendo que há duas características, que é a econômica e a psíquica, e que a econômica é óbvia, porque desde que você se cerque dos conselhos e da cooperação pessoal, como fazia Ford, de um grupo de homens prontos a emprestar-lhe auxílio de todo o coração no espírito de perfeita harmonia, então você já é meio caminho andado. E eu acredito que a gente consegue isso de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que a gente, porque assim como eles estão cooperando com a gente, nós estamos cooperando com eles também. Acredito que deva ser uma coisa assim de uma mão lavando a outra, não é? A fase psíquica do princípio da mente superior é bem mais difícil de entender. Talvez essa afirmação lhe forneça uma sugestão significativa. Nunca duas mentes se reúnem sem que, por essa razão, se crie uma força invisível, intangível, semelhante a uma terceira. E olha ali, aqui eu acredito realmente, não sei, a coisa que eu entendi aqui é que é isso. Se são duas mentes em busca de alguma coisa que seja para o mais alto bem de todos, ali reunidas, Jesus Cristo vai estar ali junto. Ele disse, onde houver dois ou mais, aí ele está dizendo aqui, sem essa razão se cria uma força invisível, intangível, semelhante a uma terceira. Ou seja, onde há dois não são dois, são três. A mente humana é uma forma de energia, sendo parte dela espiritual por natureza. Quando duas mentes se reúnem num espírito de harmonia, as unidades espirituais de cada uma formam uma afinidade que constitui a fase psíquica da mente superior. O princípio da mente superior, ou antes, sua feição econômica, foi-me apontada pela primeira vez por Andrew Carnegie, há mais de 50 anos. A descoberta desse princípio foi responsável pela escolha do trabalho da minha vida. O grupo da mente superior de Carnegie consistia numa equipe de quase 50 homens,
com os quais se cercava com o propósito definido de manufaturar e vender aço. Atribuía toda a sua fortuna ao poder que acumulava através dessa mente superior. Analise os resultados de qualquer pessoa que acumulou grande fortuna e de muitos dos que acumularam fortunas modestas e verá que, consciente ou inconscientemente, empregaram o princípio da mente superior. Ou seja, aquela coisa também de uma andorinha só não faz verão, não é? Aquela coisa a união não faz só açúcar, especialmente se estamos todos olhando para o mesmo, para frente, no mesmo foco, na mesma busca, com o mesmo propósito definido, mas de um propósito superior também, um propósito que seja para criar coisas grandes, para criar coisas que vão ser contribuição aí. Eu acredito que a parte espiritual vem fazer essa terceira, se forem dois, é aquela ajuda que o mestre falou. Nenhum outro princípio poderá acumular tão grande poder. Olha aí o que ele está dizendo, quanto é importante entender isso, né? E ele disse que até consciente ou inconscientemente as pessoas empregam esse princípio, então é uma coisa que já está aí. É assim, é uma regra segundo ele, né? E mesmo que a gente nem esteja percebendo, se a gente estiver empregando esse princípio inconscientemente, é esse o resultado é o sucesso. Nenhum outro princípio poderá acumular tão grande poder. Você pode precisar de mais inteligência do que dispõe. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. É fato notório que um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Também se sabe que uma bateria individual fornecerá energia na proporção do número e capacidade das células que contém. Aí, então, se ele compara aqui o cérebro a uma bateria elétrica, então é óbvio que um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia, ainda que seja por essa parte, dá para se ver que se é um grupo reunido em torno do mesmo objetivo, já ainda que fosse só por isso, já seria mais evidente alcançar o sucesso. Porque uma bateria individual fornecerá energia na proporção do número e capacidade das células que contém. O cérebro funciona de maneira semelhante. Daí o fato de alguns cérebros serem mais eficientes que outros, o que nos levam a uma afirmação significativa. Um grupo de cérebros coordenados ou ligados num espírito de harmonia fornecem mais energia de pensamento que um único cérebro, assim como um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Totalmente claro isso aqui, né? Com essa metáfora, logo se torna óbvio que o princípio da mente superior contém o segredo do poder controlado pelos homens que se cercam de outros homens de inteligência. Daí segue outra afirmação que conduz ainda mais perto da compreensão da fase psíquica do princípio da mente superior. Quando um grupo de cérebros individuais é coordenado e funciona em harmonia, a energia crescente gerada por essa aliança está ao alcance de qualquer cérebro individual do grupo. Olha aí, isso é interessante saber. Então, olha só, quando um grupo é coordenado, funcionando em harmonia, essa energia que forma ali do grupo, ela está ao alcance de qualquer um dos cérebros individuais do grupo, ou seja, se a gente tiver realmente ali de corpo e alma naquele grupo, funcionando em harmonia com ele, nós também somos beneficiados individualmente, ou seja, ainda que eu acredito, pelo que eu estou entendendo aqui, ainda que se a gente tiver assim com alguma dúvida, a gente não tem toda aquela inteligência, mas se a gente estiver ali em comunhão com o grupo, a gente até entende aquilo que a gente não teria entendido, eu acredito que seja isso.
É fato conhecido que Henry Ford começou a carreira de negócios lutando com as desvantagens da pobreza, do analfabetismo e da ignorância. É fato igualmente conhecido que no período incrivelmente curto de 10 anos, Ford venceu essas 3 desvantagens e que, em 25 anos, se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Gente, olha, ele era pobre, analfabeto e ignorante. Ligue isso ao fato de que os passos mais rápidos de Ford começaram a ser notados ao tempo em que se tornou amigo pessoal de Thomas Edison. E você começará a compreender o que a influência de uma mente sobre outra pode conseguir. Olha aqui, então ele dando aqui, mostrando o que ele disse ali como exemplo. Se a gente pode até, nós somos beneficiados individualmente quando a gente está em contato com mentes superiores. Dê mais um passo adiante e considere o fato de que as mais notáveis realizações de Ford começaram ao tempo em que ele fez amizade com Harvey Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, cada um deles de grande capacidade de inteligência. E terá provas de que o poder pode ser produzido através de uma aliança amistosa de inteligências. Aquela coisa que eu já ouvi dizer que as pessoas que vivem em grupo, que estão mais perto uma das outras, elas se mimetizam, uma acaba sendo parecida, até dizem que casais acabam sendo mesmo parecidos fisicamente, de tanto que eles estão ali, e é mais ou menos uma coisa assim que ele está dizendo aqui, não é? As pessoas adquirem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles com que se associam num espírito de simpatia e harmonia, que ele corroborando isso, que então as pessoas adquirem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento com quem se associam, mas num espírito de simpatia e harmonia. Por essa associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford acrescentou ao próprio poder de inteligência dele a soma e a substância da inteligência, da experiência, dos conhecimentos e das forças espirituais daqueles 4 homens. Além disso, apossou-se e empregou o princípio da mente superior, pelos métodos de procedimento descrito neste livro. Aquilo que eu já falei aqui no início, ele já dá esse exemplo. Quando ele foi chamado de ignorante por uma revista, ele foi levado ao tribunal e tudo, e começaram a questioná-lo para mostrar que ele era ignorante, e ele disse que ele não precisaria saber tudo exatamente, porque ele havia se associado com mentes que sabiam. Este princípio está ao seu alcance. Olha que legal ele dizer isso, que não é só para alguns privilegiados, a gente também pode. Já mencionamos anteriormente Gandhi. Estudemos o método pelo qual ele alcançou seu estupendo poder. Pode ser explicado em poucas palavras. Chegou ao poder induzindo mais de 200 milhões de pessoas a se coordenarem no espírito de harmonia, corpo e espírito, com um propósito definido. Em resumo, Gandhi realizou um milagre, pois é milagre poder induzir, não forçar, 200 milhões de pessoas a cooperar em espírito de harmonia por qualquer espaço de tempo. Qualquer dirigente de negócios sabe como é difícil conseguir que os empregados trabalhem juntos, num espírito que, mesmo remotamente, se assemelhe à harmonia. A lista das fontes principais das quais emana o poder está, conforme foi visto, encabeçada pela inteligência infinita. Aí eu acredito que é ali quando ele disse que quando há 2, já há 3, porque há aquela inteligência ali invisível, que eu acredito que seja a inteligência infinita que manda então ali aquela substância, aquela energia para estar fazendo com que tudo se encaminhe, eu acredito.
Quando duas ou mais pessoas cooperam num espírito de harmonia e trabalham por um objetivo definido, colocam-se em posição, através dessa aliança, de absorver o poder diretamente do grande depósito universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a que recorrem o gênio e o grande líder, estejam ou não cônscios do fato. E olha aqui, gente, me vem uma outra coisa aqui que ele disse em um capítulo anterior, que uma das causas de um fracasso que a gente pode olhar e dizer a vida dessa pessoa ela é fracassada por isso, é quando a pessoa tem um cônjuge com o qual ela não tem harmonia, com o qual ela não combina, ela continua ali naquela coisa só por sei lá por quê, por algum motivo, e aí ele disse que essa é uma das causas de fracasso. Às vezes a pessoa não consegue, porque ele está dizendo, quando duas pessoas se associam, e qual é a associação que é a mais comum? Ele está falando aqui de negócios, mas eu acredito que um casamento também acaba sendo um negócio, para que uma família cresça bem, para que tudo aconteça mais ou menos dentro mais ou menos não, diretamente em direção ao sucesso, há que haver essa harmonia entre os dois. E aí é através dessa aliança que eles absorvem o poder diretamente do grande depósito universal da inteligência infinita. Eu acredito que isso se emprega também a relacionamentos assim, a dois marital. As outras duas fontes importantes, das quais se pode obter o conhecimento necessário para acumular poder, não merecem mais confiança que os 5 sentidos humanos. Os sentidos nem sempre merecem confiança. Entendi, não. Em capítulos subsequentes serão descritos os métodos pelos quais a inteligência infinita pode ser prontamente alcançada. Não se trata aqui de dar um curso de religião. Nenhum princípio fundamental deste livro deve ser interpretado como destinado a interferir direta ou indiretamente nos hábitos religiosos de qualquer pessoa. O livro se limita exclusivamente a instruir o leitor em como transformar o propósito definido do desejo de dinheiro em seu equivalente monetário. Leia, pense e medite enquanto lê. Logo, o assunto todo se esclarecerá e você poderá vê-lo em perspectiva. Agora você vê apenas o detalhe dos capítulos individuais. E eu creio que aqui ele está mostrando porque ele diz que há que se ler 3 vezes. Eu me lembro também de uma pessoa que eu conheci que morava em outro país e ele disse que tinha aprendido a língua assim de uma forma que ele estudou tanto tempo e que ele acreditava que não ia aprender. Então era alemão, que é totalmente diferente das línguas que a gente costuma aprender. E ele disse que ele achava que nunca ia aprender, que de repente deu um clique e ele aprendeu tudo aquilo que ele estudou, não foi assim, a varinha mágica. Tudo aquilo que ele estudou, de repente fez sentido, de repente encaixou e ele saiu falando. Aí eu acredito que pode ser isso que ele está dizendo aqui. Leia, pense e medite enquanto lê. Logo o assunto todo se esclarecerá e você poderá vê-lo em perspectiva. Então aqui tem coisa que da primeira vez assim eu não entendo também. Então se você também não desanima não. Vamos lá, continua, vamos fazer como... Olha, ele está dizendo que o propósito definido, o livro se limita exclusivamente a instruir o leitor em como transformar o propósito definido do desejo de dinheiro em seu equivalente monetário. Então, não é esse o nosso propósito? Então, poxa, vale a pena. Ele está dizendo que o livro tem esse objetivo, mas que o assunto se esclarecerá e a gente vai vê-lo em perspectiva quando a gente estiver lendo, pensando e meditando enquanto lê. Então, eu acredito que vale a pena a gente estar fazendo como ele está dizendo. Não vamos largar esse osso não, até ver. Ele diz que o segredo está aí, poxa, tanta gente descobriu, por que não a gente, né?
E aí o próximo subtítulo, para ver se a gente se decide, olha, pobreza não precisa de plano. O dinheiro é tímido e ardiloso. Deve ser cortejado e conquistado por métodos semelhantes aos usados por um namorado determinado a impressionar a garota de sua escolha. E por coincidência, o poder usado ao cortejar o dinheiro não é tão diferente do usado ao cortejar uma donzela. E aí, eu acho que aqui pra gente aqui, as mulheres, já vai ficar meio difícil, tá certo que agora não é, a mulher também pode cortejar uma donzela, mas para aqueles que preferem cortejar, aquelas mulheres que preferem cortejar um homem, então vamos passar isso pra gente também, né? O poder usado ao cortejar o dinheiro não é tão diferente do usado ao cortejar alguém, ao cortejar o seu alvo. Esse poder, se usado com sucesso na procura do dinheiro, deve ser misturado à fé, deve estar misturado ao desejo, deve estar misturado à persistência, deve ser aplicado através de um plano e esse plano deve ser posto em ação. E aqui passou aí a receita, né, gente? Agora a gente não pode dizer que não tem receita, ó. Ele está dizendo que o dinheiro pode ser cortejado. Não difere o cortejo ao dinheiro, não difere do cortejo, ele está dizendo aqui para se cortejar uma donzela. E aí esse poder de cortejar uma donzela, que é o mesmo que a gente deve usar para cortejar o dinheiro, ele deve ser misturado à fé, põe ali uma pitadinha de fé, depois ele põe uma pitada de desejo, e eu acho que são pitadas bem grandes. Vamos passar então ali para uma colher, 3 colheres de sopa, uma xícara, vai? Vamos usar a xícara, é melhor. Vamos colocar 3 xícaras de fé, mais 4 xícaras de desejo e mais, eu acredito que aí 1 quilo de persistência. E aí a gente aplica isso, mistura tudo isso e aplica lá na forma do plano. E esse plano deve ser colocado no forno, deve agir para que aí a gente possa degustar o bolo. Quando o dinheiro chega em quantidade, ele flui para aquele que o acumula com a facilidade com que a água desce a montanha. Existe uma grande correnteza invisível de poder comparável a um rio, com a diferença de que um dos lados corre numa direção, carregando tudo o que cai na correnteza para a frente e para o alto, em direção à riqueza, enquanto o outro lado corre em direção oposta, carregando todos os infelizes que nela caíram, sem poder escapar na descida para a infelicidade e a pobreza. Gente, gente, tudo aqui, olha, existe uma grande correnteza invisível de poder e a gente já viu isso. A gente sabe, a mecânica quântica, a física quântica fala que nós estamos mergulhados num vácuo quântico, é uma grande onda magnética de informação, eu acredito que seja mais ou menos isso. Então ele está falando dessa correnteza invisível de poder comparável a um rio. Mas eu não sabia, então de um lado ela corre numa direção, carregando tudo que cai para frente e para o alto, ou seja, arruma riqueza, e do outro carregando todos os infelizes que nela caíram, sem poder escapar. Isso está entre parênteses, por que será sem poder escapar? Na descida para a infelicidade e a pobreza. Todo homem que já acumulou uma grande fortuna reconheceu a existência de tal correnteza na vida. Consiste no processo de raciocínio da pessoa. Ih, estava desconfiado. Olha ele aí vindo dizer, tá tudo naquilo que a gente pensa, que é aquilo que a gente remói o tempo todo no nosso mental. As emoções positivas do pensamento formam o lado da correnteza que leva à fortuna. As emoções negativas formam o lado que leva à pobreza. Pronto. Eu desconfiei que fosse isso. É a coisa da vibração, é aquilo que a gente está vibrando. Se a gente está vibrando ali nas emoções negativas, ela vai nos jogar ali na correnteza do lado negativo e sem poder escapar.
Porque se a gente tá, é isso que a gente está fomentando. Eu acho que é como se a gente estivesse, digamos assim, em uma canoa e a gente pende mais para esse lado. Se a gente está assim, a gente vai cair para esse lado. Não adianta querer ficar assim e cair pro outro, né? Então, olha, gente, que forma diferente que ele usou de trazer a importância da gente de estarmos sendo os guardiões da nossa mente, de estarmos ali decidido e deliberadamente, como disse a Catherine Ponder no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, fomentando pensamento positivo, fomentando pensamento de prosperidade, porque assim a gente não cai na correnteza do negativo que leva para a pobreza. Eis um pensamento de grande importância para quem estiver seguindo este livro com o objetivo de acumular fortuna. Acho que é isso que a gente está fazendo, né? Se você estiver do lado da correnteza de poder que leva à pobreza, que lhe sirva de remo para se impulsionar ao outro lado da correnteza. Só lhe poderá servir pela aplicação e pelo uso. Ler apenas e julgar o que leu, de uma maneira ou de outra, não lhe trará benefício algum. Olha aqui então, gente, ele está dizendo que se a gente está lendo, quem está lendo esse livro com esse objetivo de acumular fortuna, então a gente deve usá-lo como um remo, exatamente, eu estava falando no barco aqui, a gente está aqui, indo para o lado da falta e da escassez, vamos usar o remo então assim para esse livro, para ir para o lado então da fortuna que leva para a abundância e para a prosperidade, porque senão ele diz não trará benefício algum. Pobreza e riqueza muitas vezes mudam de lugar. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a transformação geralmente se processa por planos bem concebidos e cuidadosamente executados. A pobreza dispensa planos, aquilo que eu já disse anteriormente, que a consciência da pobreza, a gente já está com ela. Já a consciência, desculpem, a consciência da riqueza, a gente tem que estar determinado a fazer, a entrar com ela, a consciência do dinheiro, ele disse. Então é isso que ele está dizendo aqui. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a transformação geralmente se processa por planos bem concebidos e cuidadosamente executados. A pobreza já, por outro lado, dispensa planos. Não precisa de ninguém para ajudá-la, porque é corajosa e cruel. A riqueza é tímida e medrosa, deve ser atraída, o dinheiro deve ser cortejado. Olha aí, gente, ele explicou então por que ele disse que a consciência da pobreza, a gente já está com ela. É aquela coisa, acho que disseram pra gente antes de vir, ó, você toma esse chazinho de esquecimento aqui, mas com certeza você vai chegar lá e você já vai ter a consciência da pobreza. Cabe a você transmutar isso e ir para a consciência da riqueza, e aqui ele dizendo, a riqueza é tímida e medrosa, ela deve ser atraída. Pontos a fixar. A maior contribuição de Andrew Carnegie para o sucesso pessoal comercial à mente superior está à sua disposição para que a use como desejar. É um modo superior de usar conhecimentos organizados e dirigidos como caminho para um poder vitalício. A mente humana é uma forma de energia. Quando duas ou mais mentes cooperarem em harmonia, formam um grande banco de energia, além de uma terceira força invisível comparável à mente superior. É necessário planejar e organizar para enriquecer. Continuar pobre é muito fácil. A pobreza não precisa de planos. 3 fontes importantes de poder mental acumulado estão prontos a ajudá-lo. Podem ser usadas à vontade pelos que sabem como usá-las, como você o sabe agora. Olha aí, então, ele dizendo então que continuar pobre é muito fácil, uma pobreza não precisa de planos. E eu entendi ali no livro do Og Mandino, A Universidade do Sucesso, ele dizendo que dava o mesmo trabalho, mas eu acredito que quer dizer que
Se a gente, para continuar na riqueza, na pobreza, nem dá trabalho, é a condição. Como ele está dizendo, continuar pobre é muito fácil. A pobreza não precisa de plano. Já a riqueza, ela precisa ser cativada, ela deve ser atraída, ela é tímida e medrosa. E ele conclui esse que é o passo número 9, com essa frase: a felicidade se encontra em fazer e não apenas em possuir. E eu acredito que vem aí aquela coisa do conhecimento. A gente possuir conhecimento sem colocar em ação, e aí a gente não vai conseguir a felicidade. A felicidade se encontra em fazer, não apenas em possuir. Então, gente, esse capítulo aqui, esse passo não foi muito longo, eu fico aqui nele então, que nós possamos estar refletindo sobre isso que ele falou aqui e buscar aquelas pessoas que estão na mesma vibração que a gente, que estão que entenderam que a riqueza e a pobreza, elas estão aí, a gente pode escolher ficar em uma tranquilamente, na pobreza tranquilamente, sem fazer nenhum esforço, mas que para alcançar a riqueza se requer algum esforço. E que se a gente encontra outra pessoa que também está disposta a fazer esse esforço, a gente se associa com ela e já ganha um grande associado, que é a mente superior, que vem nos ajudar. Então aqui ele falando sobre como estamos nos unindo, a união fazendo a força, para que todos chegamos juntos lá naquela determinação, na nossa busca por riqueza e prosperidade em todos os setores da nossa vida, para fazer parte daqueles 5% que descobriram esse segredo que ele está trazendo aqui, né, gente? Então vamos ver lá se a gente usa esse livro como esse remo para virar para o lado da prosperidade, tá bom? Não ir para a correnteza da falta e da escassez, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês terem vindo comigo até aqui. Eu espero realmente contar com vocês para o próximo vídeo. Tchau!